Existe um tipo de silêncio que não faz barulho, mas corrói relações por dentro sem que você perceba de imediato. É quando as pessoas começam a te responder mais rápido do que te escutar, quando suas ideias passam despercebidas em uma conversa, quando sua presença parece ocupar menos espaço do que antes e, de alguma forma, tudo continua normal. Mas não está. Em muitos casos, esse é o primeiro sinal de que alguém está sendo desvalorizado em silêncio, sem confrontos, sem explicações, apenas através de pequenos comportamentos que se repetem até virarem padrão. E o mais inquietante é que isso não acontece de forma explícita. Acontece em detalhes quase invisíveis, no tom de voz que muda, na atenção que diminui, nas prioridades que se reorganizam sem aviso. Ao longo deste vídeo, você vai entender como identificar esses sinais sutis que passam despercebidos na maioria das relações, como diferenciar fases naturais de afastamento de um padrão real de desvalorização e, principalmente, o que esses comportamentos revelam sobre dinâmicas sociais, personalidade e a forma como as pessoas percebem o seu valor. Porque, em muitos casos, o problema não está no que é dito, mas no que deixa de ser feito. Se esse tipo de situação já te pareceu familiar em algum momento, fica até o final, porque a última parte vai te mostrar o que realmente muda quando você percebe esses sinais e como isso pode alterar a forma como você lida com as pessoas a partir de agora. Se esse vídeo te ajudar a enxergar algo com mais clareza, deixa o like e se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já sentiu que estava sendo deixado de lado sem ninguém dizer nada diretamente? Primeiro ponto. E esse aqui costuma ser o mais difícil de enxergar quando você está vivendo por dentro da situação. Existe um momento em qualquer relação, amizade, trabalho, família, até romance, em que o jeito como as pessoas te percebem começa a mudar sem aviso. E não é uma mudança gritante, é quase irritante de tão sutil. Você continua sendo você, mas a forma como te respondem já não acompanha mais isso. É aquele cenário comum, você fala algo e ninguém interrompe, mas também ninguém puxa o assunto para frente. A sua ideia até é ouvida, mas morre ali, como se tivesse caído num lugar sem eco. E o mais estranho é que não tem conflito, não tem briga, não tem motivo aparente. Só um tipo de apagamento social acontecendo em câmera lenta. E aqui tem um detalhe que muita gente não percebe. O cérebro humano não trata a atenção como algo neutro. Ele distribui a atenção como investimento. Ele observa quem gera impacto emocional, quem desperta curiosidade, quem cria conexão fácil. Isso acontece de forma automática, quase instintiva, sem ninguém pensar conscientemente nisso. E quando esse investimento muda, o comportamento das pessoas muda junto. Elas não precisam decidir te afastar. Elas simplesmente começam a te incluir menos sem perceber. Menos perguntas, menos reação, menos presença real na conversa. É como se o espaço que você ocupava fosse sendo ocupado por outra coisa, ou por outra pessoa, ou simplesmente por nada. O ponto mais delicado é que isso não parece rejeição, parece normalidade. E é justamente por isso que confunde tanto. Porque você começa a duvidar da sua percepção, tentando entender se está exagerando, se é fase, se é coisa da sua cabeça. Só que enquanto essa dúvida cresce, o padrão continua se repetindo. E tem um comportamento específico que entrega tudo isso de forma quase silenciosa, e ele não aparece no que as pessoas dizem, mas no que elas deixam de fazer. E é exatamente isso que começa a revelar o próximo nível desse padrão. Agora vem um ponto que costuma incomodar ainda mais, porque ele não acontece do lado de fora. Acontece na forma como tudo começa a responder de volta para você. Sabe quando você fala algo e percebe que ninguém faz mais aquela pausa natural de interesse? Não é falta de educação. Não é necessariamente desprezo explícito, é algo mais automático. A conversa até continua, mas perde aquela curiosidade viva no meio. As perguntas diminuem, as reações ficam mais curtas. E, aos poucos, você começa a sentir como se estivesse participando de algo onde já não existe tanta troca. E isso tem um detalhe psicológico bem interessante. As pessoas tendem a investir atenção onde sentem retorno emocional imediato. Não é algo racionalizado. Ninguém pensa, vou ignorar essa pessoa. Simplesmente o cérebro filtra o que parece relevante no momento. O problema é que relevância social não é fixa. Ela muda com contexto, energia, comportamento, até com a forma como você se posiciona nas interações. E aí acontece algo sutil. Você começa a ser percebido como previsível demais dentro daquele ambiente. Não porque você mudou quem você é, mas porque o impacto das suas interações já não quebra mais o padrão do grupo. E quando isso acontece, o comportamento coletivo se ajusta sem aviso.
Um exemplo simples. Quando alguém conta uma história nova ou inesperada, o grupo naturalmente se inclina para ouvir. Agora, quando o cérebro já antecipa o que vem, ele relaxa a atenção. E esse relaxamento não é consciente, ele só acontece. Resultado: menos perguntas, menos envolvimento, menos profundidade na resposta. E o mais curioso é que isso cria um efeito espelho. Quanto menos o outro lado se envolve, mais você tenta ajustar sua forma de falar, de contar coisas, de se posicionar, como se estivesse tentando recuperar uma versão da atenção que já mudou de lugar. Só que esse ajuste, na maioria das vezes, não devolve o que foi perdido, só revela ainda mais o desequilíbrio da dinâmica. E existe um ponto específico onde isso deixa de ser apenas percepção e começa a virar padrão. E é exatamente nesse ponto que muita gente se pega agindo de um jeito diferente sem perceber o que isso realmente está sinalizando. E quando isso se repete por tempo demais, acontece a parte mais perigosa de toda essa dinâmica. Você começa a mudar sem perceber. Não é uma mudança gritante, é quase silenciosa, interna. Você passa a falar com mais cuidado, escolher melhor as palavras, pensar 2 vezes antes de interromper alguém. E sem perceber, começa a entrar num modo de ajuste social, como se estivesse tentando se encaixar em um espaço que já não responde do mesmo jeito. E aqui tem algo que pouca gente percebe. Quando o ambiente não te devolve mais o mesmo nível de atenção, o cérebro começa a interpretar isso como sinal de que precisa se adaptar para manter conexão. Só que essa adaptação nem sempre te fortalece, às vezes te diminui. Você começa a rir um pouco mais alto do que precisa. Explica coisas simples com mais detalhe do que antes. Tenta ser mais interessante, mais leve, mais presente. Só que no fundo, isso vem de um lugar estranho, não de naturalidade, mas de tentativa. E o problema é que esse tipo de esforço muda a forma como você é percebido ainda mais. Porque o que antes era espontâneo começa a parecer ensaiado. O que antes era simples começa a parecer forçado. E o mais duro de tudo é que você mesmo começa a sentir isso. Existe um ponto específico onde a pessoa percebe que está tentando recuperar espaço em vez de simplesmente ocupar ele. E isso cria um tipo de tensão interna difícil de explicar. Você está ali, mas não se sente mais totalmente à vontade ali. E enquanto isso acontece, o ambiente continua seguindo. As pessoas não param para analisar isso. Elas só respondem ao que recebem no momento. E é aí que a distância começa a parecer ainda maior, não porque algo foi dito, mas porque algo mudou no ritmo da troca. E o mais curioso é que, muitas vezes, isso não tem a ver só com o que os outros estão fazendo, mas com a forma como a sua própria posição dentro dessas relações já foi sendo definida sem aviso, aos poucos, até virar quase automática. E quando isso se consolida, existe um detalhe ainda mais sutil que entrega tudo a algo que não aparece nas palavras, nem nas respostas, mas na forma como você começa a ser lembrado quando não está presente. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja esse. Desvalorização em silêncio quase nunca começa com uma decisão clara. Ela começa com pequenos deslocamentos que ninguém percebe na hora. Não é alguém dizendo você perdeu valor. É o ambiente deixando de reagir como antes. É a troca ficando mais leve de um lado e mais distante do outro. É a sua presença deixando de gerar impacto sem que ninguém precise explicar o motivo. E quando você entende isso, a virada não está em correr atrás de atenção, mas em enxergar com clareza onde ainda existe troca real e onde só existe hábito. Porque, no fim, o valor que você ocupa nas relações não é declarado, ele é revelado no comportamento diário das pessoas ao seu redor. E quem aprende a observar isso sem se enganar, para de insistir em lugares onde já foi diminuído em silêncio e começa, aos poucos, a se posicionar onde a presença não precisa ser disputada. Se esse vídeo te fez enxergar algo de um jeito mais claro, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual tema você quer que seja aprofundado nos próximos vídeos, principalmente dentro desse universo de comportamento humano e relações. E se quiser continuar nesse mesmo nível de reflexão, tem um vídeo aparecendo aqui na tela e também uma playlist completa com outros conteúdos que vão direto nesse tipo de situação, é só clicar e seguir assistindo.